queria saber se ficou alguma dúvida da aula passada. A aula passada a gente tratou um pouco sobre ceticismo, né? Eu falei, as nossas aulas, as primeiras 3 aulas, elas foram aulas bem gerais. A gente estava analisando os pressupostos básicos do pensamento filosófico, porque a filosofia, como eu coloquei na primeira aula, ela trata de muitos assuntos. A gente tem filosofia de praticamente todos os assuntos que você pode pensar, qualquer assunto. Tem filosofia do nada, filosofia do universo, metafísica, filosofia da religião, filosofia de vários assuntos. Mas o nosso curso ele é direcionado para uma filosofia do conhecimento, que é um dos temas, a gente pode dizer, um dos temas centrais da filosofia, filosofia do conhecimento, epistemologia, né? Tão central que alguns filósofos eles tendem, inclusive, a dizer que esse debate sobre o conhecimento ele é anterior a qualquer outro debate da filosofia, né? Então, a gente pode dizer que o debate sobre a possibilidade do conhecimento, a natureza do conhecimento, a qualidade, né, o quão forte pode ser o conhecimento humano, é de fato uma das questões mais importantes da filosofia. Bom, a gente expôs, né, uns pensamentos iniciais sobre a natureza do conhecimento e começou na aula passada com um grupo muito pouco estudado, apesar de ser um nome corrente, né, o ceticismo, um grupo pouco estudado com um certo nível de detalhe. O ceticismo, da maneira como a filosofia vê, ele não é simplesmente o ato de você se posicionar como eu não acredito em alguma coisa. É você ser cético sobre a figura de Deus ou ser cético sobre a possibilidade da gente ter justiça em sociedade, não tem nada a ver com uma postura individual sem argumentos, né? Eu falei para vocês, a filosofia, em nenhum momento a filosofia vai se colocar como um, uma simples ideia sem justificativas, né? A gente precisa a todo momento apresentar razões para as coisas que a gente está dizendo na filosofia, para os nossos posicionamentos. E o ceticismo, veja, com todos essas dificuldades ou essas grandes diferenças de outros movimentos filosóficos, o ceticismo se preocupa em dar motivos para as dúvidas, as suas dúvidas. Por que a gente escolhe não tomar nada como verdade absoluta e eles falam, a gente suspende o juízo, né? Esse é o fundamento do ceticismo, suspensão do juízo. Como se eles dissessem, a gente não vai decidir nada por agora, porque a gente não tem capacidade de ter um conhecimento certo. E eles dão os motivos dele. A gente viu os mais famosos, né? Que são os 5 modos de Agripa. Esses 5 modos de Agripa, bom, eles têm as principais causas, eu pontuei para você, né? Impossibilidade de acordo entre as pessoas, deixa eu lembrar aqui, regresso ao infinito, relatividade das nossas concepções, dogmas que não podem ser demonstrados, isso está na base de muitas verdades, né, que são sustentadas hoje em dia, e raciocínio circular também está na base de muitos conhecimentos que a gente tem hoje em dia. Apenas para. Deixa eu colocar o quadro aqui, só para ficar mais. Para vocês conseguirem visualizar. Né?
Bom, a gente então viu na aula passada os 5 modos de Agripa. Agripa, que foi um cético muito famoso. Ele apresentou esses 5 argumentos que, para ele, resumia todos os argumentos que você tem para todos os motivos que você tem para ser cético em relação a um assunto. O primeiro desses argumentos foi a impossibilidade de acordo. De acordo. Segundo, todos os argumentos que ele conhecia, no caso Agripa, eles apresentavam um grande problema, que é o regresso ao infinito. Ao infinito. O terceiro motivo que a gente viu foi a relatividade. Relatividade do, vamos colocar entre aspas, conhecimento. Conhecimento. Bom, a existência de 4 dogmas na base de muitos conhecimentos, coisas que não poderiam ser demonstradas, e a quinta foi raciocínio circular. Peraí, será que tem gente querendo entrar? Só um segundo. Tudo bem. Muitos desses modos de Agripa, esse aqui é um ponto importante para a gente dar início ao tema da aula mesmo. Né? Eles são baseados em problemas na origem do conhecimento. Vocês vejam, a relatividade, eu até botei aqui essa foto para vocês, vou colocar mais uma vez aqui. Essa foto, por que a gente, é tão fácil você ver que existe um problema que imediato na concepção de conhecimento? Bom, porque as coisas, né, no caso essa figura geométrica aqui, ela é um exemplo, ela depende do ponto de vista, né, ou da sua posição no espaço, nesse caso específico, né? É claro que aqui a gente está tratando de um objeto bem sólido, né, no caso um objeto geométrico, mas que no caso é um cilindro, que às vezes parece uma figura plana como um círculo, ou às vezes parece um quadrado. Mas é claro que essa questão de relatividade do conhecimento ou pontos de vista, isso se aplica em diversos assuntos. Você pensa em coisas simples na sua vida, como uma briga de namorado, né? Você sabe que essa questão de ponto de vista ou relatividade é uma questão marcante. Pessoas, a depender da posição que ela está, né, ela tem sentimentos diferentes e ela se posiciona de maneira diferente. E isso causa conflito, que mais uma vez leva a gente aqui, impossibilidade de acordo. E realmente isso acontece na sociedade. Pensem, por exemplo, eu falei da questão do namorado, mas vocês podem pensar em diferenças políticas também. As pessoas estão em desacordo. Então, a conclusão cética é que, bom, se a gente não consegue ter um acordo, o conhecimento é relativo dependendo do ponto de vista, né?
E o máximo de justificativa que você consegue para as coisas são desse tipo, há dogmas, né, coisas que você não consegue demonstrar, ou fazer um regresso ao infinito, que também é problemático, é muito fraco, ou um raciocínio circular, que muitas vezes também se aplica aos debates da vida comum, assim, da vida cotidiana, sei lá, você é acusado de alguma coisa, e daí você pergunta, bom, como que você sabe que eu fiz essa coisa? Daí a pessoa faz um raciocínio circular. Bom, é que você sempre faz essa coisa, né? Então, bom, isso não é demonstrar por que você sabe. Você está girando, né? Você está tentando justificar por uma coisa que você já está assumindo que eu faço. Então, muitas coisas assim tem um fundamento superior, a gente pode dizer assim, da filosofia, mas esses motivos para duvidar, os 5 modos de Agripa, eles se aplicam na vida cotidiana também. Uma coisa que eu quero que vocês notem aqui é que essa impossibilidade de acordo, essa relatividade do conhecimento, elas são muito conectadas com a maneira que a gente vê o mundo, né? Pessoas diferentes têm visões diferentes sobre o mundo. Do mesmo jeito que você pode observar de uma maneira muito comum, às vezes as mesmas pessoas têm visões diferentes sobre as coisas, né? Você pode observar em você que se você come uma comida depois de ter comido muito, ou seja, sem fome, você vai ter uma opinião sobre o sabor daquela comida. Mas às vezes você come alguma coisa com muita fome e você acha aquela comida, que às vezes nem parece tão especial, como a melhor comida do mundo. Bom, isso é porque os nossos sentidos ou os órgãos sensoriais e o nosso julgamento que está conectado a esses órgãos sensoriais, eles são assim. Na opinião de alguns, eles são muito maleáveis e, por ser maleável, eles não conseguem nos dar uma visão fidedigna da realidade. Esse é um dos problemas que, na filosofia, a gente chama do problema ou das grandes concepções sobre o que é razão. A filosofia, como um todo, é uma disciplina que começou com esse debate da questão racional. O que é você ser racional em si? O que é ser racional? O que é ser racional? Será que a racionalidade ela é capaz de nos livrar, são segundos, de nos livrar de certos problemas, como esses problemas de concepção, de relatividade, ou nos livrar do ceticismo? Algumas pessoas elas acham que a grande fonte de problemas filosóficos ou problemas de conhecimento é o fato de que a gente dá muito crédito para os nossos sentidos, ou seja, coisas que a gente vê, né? A gente tem uma clara preferência em coisas que a gente pode ver, a gente tende a acreditar em coisas que a gente vê, e isso é problemático, porque às vezes os nossos órgãos sensoriais, eles podem nos enganar. Então a filosofia, isso está assim no começo da história da filosofia, ela busca superar de alguma maneira as coisas maleáveis, que não são sólidas, e uma coisa que é sólida. A razão, no caso, seria essa coisa sólida, né? Existem, na verdade, sobre esse debate da razão, isso é uma coisa que vocês têm que ficar um tanto alertas para esse tipo de ambiguidade, é que razão, na história da filosofia, ela tem algumas concepções.
A primeira concepção é de razão filosófica em... Só um segundo. Razão em contraposição ou em oposição ao mito. Isso aqui é a origem do debate filosófico. Eu falei para vocês, antes da filosofia, né, uma era pré-filosófica, a gente tinha explicação das modificações, por exemplo, as estações do ano, com uma visão mítica. Né? Eram histórias fantásticas que davam uma explicação qualquer sobre a mudança no mundo, os fenômenos que as pessoas observavam no mundo. Isso, para uma ideia filosófica inicial, não podia ser considerado racional. Por que não era racional? Bom, porque não respeitava os princípios básicos, e eu considero praticamente constantes do debate filosófico, que era, bom, não era algo que poderia ser debatido, não tinha lógica, não tinha uma lógica envolvida, e, claro, não era o tipo de coisa que você poderia questionar e nem tinha uma justificativa muito clara. Então, uma primeira concepção do vocábulo razão, o tema da nossa aula é racionalismo, é isso. Simplesmente um debate filosófico. Então, razão nesse sentido aqui é razão é igual filosofia. É igual filosofia. Bom, esse não é a única concepção de razão. Razão, na história da filosofia, também é conceituada como aquilo que contrapõe ou se opõe aos sentimentos. Isso aqui talvez vocês tenham uma experiência nisso, né? Em geral, quando a gente tem um relacionamento e a gente entra em discussões e tudo mais, né? A gente costuma observar de uma maneira muito clara como que os nossos sentimentos, às vezes você gosta de uma pessoa, a pessoa gosta de você, ou você está com ciúme, ou a outra pessoa está com ciúme, e você percebe o quanto que essa ideia, né, esses sentimentos amorosos, essa paixão, ela faz a pessoa se afastar das verdades, né? A gente até costuma dizer assim que a paixão, no caso, ela cega as pessoas, né? Você, sei lá, sua amiga tem um namorado, seu amigo tem uma namorada, etc. E você fala assim, cara, mas você não consegue ver quais são, sei lá, esse defeito e esse defeito. E é muito curioso você observar que a pessoa, de fato, por causa desses sentimentos, ela não consegue ver aqueles defeitos que que não está apaixonado vê com muita clareza, né? Os filósofos, eles meio que já observavam isso um pouco, né? Muito conectado com o sentimento, por exemplo, sentimento de ira, como a ira era capaz de cegar as pessoas. Então, o debate filosófico, quando pensou nessa questão racional, né, ela tinha uma ideia, e se manteve durante a história da filosofia, de você conseguir, quanto mais racional você mais fácil para você é você ignorar esses sentimentos, né? Então, quando você ignora esses sentimentos, você é capaz de ter uma avaliação racional sobre as coisas, né? Os gregos antigos, inclusive, eles tinham muito essa noção de que o grego ele era uma pessoa que era racional, nesse sentido de que ele ignorava os seus sentimentos, e os bárbaros, né? Aqueles que não eram os gregos, eles eram pessoas dominadas pelos sentimentos. Eram pessoas dominadas pelos sentimentos. Os gregos, no caso, eles se achavam realmente superiores aos outros povos,
porque eles eram racionais, eles não davam tanta atenção para os seus próprios sentimentos. Então, essa é uma segunda concepção de razão que existe, né? E aqui, e esse é um dos pontos que a gente vai continuar na nossa aula, a gente tem uma razão em contraposição. Vamos colocar só oposição. Em oposição ao empírico. Agora aqui, entre parênteses, na origem do conhecimento. E esse é o ponto central da nossa aula. Ainda existe aqui um quarto sentido de razão como matemática. Mas eu não quero entrar nesse tema aqui, isso é um tema muito específico, como matemática. Razão em contraposição ao empírico na origem do conhecimento. Então, a filosofia, e até hoje é um pouco assim, dentro desse tema sobre a origem do conhecimento, sempre quis, muitos filósofos tentaram ser racionais no sentido de que eles observavam que os conhecimentos que a gente obtinha através dos nossos sentidos, da visão, eles eram falhos em muitas medidas. Eram falhos em muitas medidas. Então, essa vontade de ser racional, no caso, era, no fim das contas, uma vontade de achar um outro mecanismo, a gente pode dizer assim, para o conhecimento que não seja esse conhecimento que vem dos sentidos. Eu expliquei para vocês o mito da caverna, rapidamente. Sim. O mito da caverna, pessoal, representa muito bem essa questão de como que o filósofo, em geral, ele tem que ignorar os sentidos que nos mostram apenas as sombras, né? E no fim parece que a gente é um pouco enfeitiçado em acreditar em coisas que a gente vê. Tem que fazer força para se livrar dessas amarras ou desse feitiço e buscar a realidade em si, né? Ou o mundo fora da caverna. Então, o mito da caverna é um mito, uma alegoria, no caso, uma história muito bem montada por Platão, que representa muito bem essa concepção de razão em oposição ao empírico, né? Platão, por exemplo, tem uma concepção que a gente chama na filosofia, né, uma corrente filosófica, muitos filósofos compartilham, que a gente chama de racionalista. Quando eu falo em racionalismo na filosofia é razão, a concepção de razão que está dentro disso é essa concepção aqui. Concepção de racionalismo em oposição ao conhecimento empírico. Então tem gente, um resumo dessa história toda, tem gente que acha que esse conhecimento que a gente tem, esse conhecimento que vem dos sentidos, ele é um conhecimento muito fraco para você poder chamar de conhecimento. Você tem que ter uma outra fonte das informações para você chamar de fato de conhecimento. A gente sabe que no começo da história da filosofia, a gente tem Sócrates, e Sócrates ele tem aquela famosa frase, só sei e nada sei. Nada sei. Bom, eu falei um pouco da origem dessa frase, né? Sócrates, um aluno do Sócrates, na verdade, visitou o oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos disse para esse discípulo do Sócrates que
Sócrates era o homem mais sábio do mundo. E Sócrates ficou muito intrigado com essa conclusão, porque, bom, ele achava que não tinha muito conhecimento. Tudo que ele fazia eram boas questões, investigações pela cidade. Né? Então, depois de muito pensar sobre essa revelação do oráculo de Delfos, ele falou: bom, se tem uma coisa que eu sei é que eu não sei de nada. Então, e essa é a minha grande diferença sobre as outras pessoas de Atenas, né? Que, bom, eu tenho plena consciência de que eu sou ignorante ainda. E as outras pessoas da cidade de Atenas, eles acham que eles sabem, mas no fim das contas eles não sabem nada, né? E Sócrates mostrava para muitas pessoas da cidade de Atenas que eles não tinham um conhecimento sólido sobre as coisas, né? Mostrava, como eu digo, no debate mesmo. No debate mesmo. É aí, pessoal, que vem uma concepção muito curiosa sobre a filosofia socrática, foi que Platão, ele percebeu que essa concepção socrática aqui, ela era curiosa demais, era muito problemática no fim das contas. Veja o que é dito no debate que a gente, num diálogo de Platão chamado da virtude. Nesse diálogo aqui, o mote da discussão é a seguinte questão: podemos ensinar a virtude? Ainda é, pessoal, uma questão muito ligada à pedagogia, se a gente pode ensinar de fato uma pessoa qualquer coisa. Se vocês não querem aprender uma coisa, vocês podem ter o melhor professor do mundo e vocês não vão aprender. Esse é o fato, né? O fato, digamos, sociológico, né? Então, nessa discussão de Platão, eles estão querendo saber se eles podem ensinar a virtude. Mas a questão meio que muda, porque tem essa concepção do só sei que nada sei de Sócrates, porque, peraí, se você não sabe de nada, como que você sabe que o que eu estou ensinando para você não está errado, não é uma mentira? Veja vocês aprendendo aqui filosofia. Como que vocês sabem que eu não estou inventando essas coisas aqui da minha cabeça e falando um monte de besteira para vocês? Porque vocês, eu suponho, não têm assim conhecimento tão grande sobre filosofia. Vocês estão meio que confiando na minha palavra, confiando que eu estou falando alguma coisa que está correta para vocês, né? E Platão meio que observou esse problema nessa ideia socrática de que ele sabe que ele não sabe de nada. Ele fala a seguinte coisa: e de que modo procurará, Sócrates, aquilo que não sabes absolutamente o que é? Pois procurarás procurar que tipo de coisa entre as coisas que não conhecem. Veja, o Sócrates, se não sabe o que é a verdade, ele pode estar tentando investigar coisas que são mentiras, né? Então, ou ainda, ou ainda que, no melhor dos casos, encontre algum conhecimento, né? Como saberás que isso que encontrastes é aquilo que não conhecias? Veja, você pode estar na busca por conhecimento, encontrando coisas que, bom, não são verdades. Esse é o grande paradoxo, pessoal, da sociedade que a gente tem hoje, a sociedade da informação, a era da internet de alta velocidade, de conhecimento disponível para todo mundo, rede social e tudo mais. Como que você sabe que o influencer ou a pessoa em um determinado podcast ou uma pessoa em uma postagem em uma rede social está falando a verdade, se você não tem muito conhecimento daquele assunto? Então, é muito interessante essa visão socrática, no caso, essa visão platônica, né, que questiona Sócrates, porque realmente nos coloca em uma situação muito curiosa sobre o que é de fato adquirir conhecimento. Você não pode acreditar em qualquer pessoa
em um assunto que você não tem nenhum conhecimento, porque você pode estar sendo enganado. Isso realmente pode acontecer, e acontece. E acontece. Então, no diálogo Platão, né, o diálogo da virtude, também é chamado, esse diálogo aqui também é chamado de Mênon, porque Mênon é a pessoa, o personagem que está discutindo com Sócrates aqui, né, ou Mênon. Bom, e ele pergunta, como é que você sabe? Pessoal, desse questionamento aqui, a gente tem uma teoria, a primeira teoria racionalista da história da filosofia, que é a teoria, a gente chama isso teoria da rememoração, rememoração, também chamado de teoria da reminiscência, reminiscência, e também a teoria ou método da maiêutica. Vocês já escutaram sobre isso? Alguma coisa? Pode falar no chat se precisar, pessoal. Já escutaram sobre alguma dessas coisas aqui? Às vezes em ensino médio, isso aqui é passado. Veja, a teoria da reminiscência, como que Platão consegue responder esse problema que ele colocou para o Sócrates? Espera aí, se eu não sei de nada, como que eu vou como que eu vou como que eu vou reconhecer a verdade quando eu encontrar essa verdade, quando eu encontrar alguma informação? Então, a teoria da rememoração ou da reminiscência é que, de fato, a gente tem conhecimento, a gente sabe de tudo, mas a gente não lembra. Não lembra. Então, quando a gente aprende alguma coisa, o que a gente está fazendo não é conhecer uma coisa nova, mas a gente está relembrando alguma coisa que a gente já sabia. Porque, segundo Platão, todos nós, né, nós tivemos contato com o mundo das ideias. Todos nós. Das ideias. Digamos que seria uma era antes do momento em que a gente foi preso nas cavernas, né, dos sentidos. Então, nós tivemos contato com o mundo das ideias, o mundo do conhecimento de fato. Né? Só que a gente acabou esquecendo isso por causa da nossa da prisão dos sentidos mesmo. Então, o que a gente precisa fazer na nossa busca pelo conhecimento não é buscar um conhecimento novo, mas simplesmente tentar rememorar aquilo que a gente já sabe. É muito curioso essa visão, né? Então, o método da maiêutica, que está bem aqui, ele não é um método de ensino, propriamente dito, um ensino como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Apenas expondo conhecimento, mas um método para você revelar para a pessoa que você está conversando que ela sabe do assunto que ela achava que não sabia. Isso aqui é muito curioso, né? Então, na teoria da rememoração, guardem essa palavra aqui, a gente tem conhecimentos. O conhecimento é inato. Você nasce com aquele conhecimento. E o método da maiêutica é como se fosse para trazer esse conhecimento para a superfície, ou para usar o vocabulário psicológico freudiano, né, trazer para a consciência, trazer para a nossa consciência o conhecimento que a gente que está, no caso, inconsciente. O método da maiêutica, né, vem até
Isso aqui é uma designação como se fosse o parto, né? A maiêutica era uma prática das parteiras na Grécia Antiga, né? Então Sócrates, ele se considera, no caso Platão, né, ele se considerava um parteiro de ideias, né? Coisas que estavam em você e ele apenas trazia para o mundo. Então, em um dos diálogos platônicos, esse diálogo que é um dos mais famosos, né, da virtude, ou Mênon também chamado, Sócrates, personagem Sócrates, que está falando as ideias de Platão, ele mostra para um escravo que o escravo o escravo sabe geometria, né, ou matemática. Naquela época, matemática era geometria. Então, o Mênon, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Seja Sócrates, entretanto, que o que é que te leva a dizer que nada aprendemos e o que chamamos de saber nada mais é do que uma recordação. Veja, a teoria da rememoração. Eu estou lendo para vocês o diálogo Mênon, né? Sócrates, o personagem Sócrates responde: não faz muito, excelente Mênon, que te chamei de habilidoso. Pergunta se te posso ensinar, quando agora mesmo afirmei claramente que não há ensino. Veja, você não pode ensinar nada a ninguém, mas apenas reminiscência. Está procurando precipitar-me em contradição comigo mesmo. Não, por Zeus, caro Sócrates. Não foi com essa. O Mênon responde: não foi com essa intenção que fiz a pergunta, mas apenas levado pelo hábito. Todavia, se te é impossível mostrar-me de qualquer modo coisas que de fato se passam assim como diz, demonstra-me, pois esse é o meu desejo. E Sócrates responde: não é uma tarefa fácil que pedes. Entretanto, de boa vontade farei por se tratar de você, né? Chama a qualquer um dos escravos que te acompanham, qualquer um que queira, a fim de que, por meio dele, eu possa fazer uma demonstração que pede. O que o Sócrates está falando? Ele está querendo um escravo do Mênon para mostrar para o Mênon que ele pode despertar esse conhecimento que o escravo tem, né? Bom, com prazer. Bom, o Mênon chama um escravo e o escravo fala grego normal e o Sócrates pergunta: diz-me, rapaz, sabes o que é um quadrado? O escravo responde: sei. Não é uma figura como esta de quatro lados iguais? Bom, e o Sócrates desenha na areia um quadrado, né? E o escravo responde: ele sabe o que é um quadrado. E estas linhas que cortam o quadrado no meio também são iguais? O Sócrates faz isso na areia, né? O escravo responde: são. Essas figuras podem ser maior ou menor, não poderia? E sim, o escravo responde: poderia. Se, pois, este lado mede 2 pés e esse lado e esse também 2 pés, quantos pés terá a superfície desse quadrado? Ele está querendo calcular a área do quadrado, né? Repara bem, se isso for igual a 2 pés e isso igual a 1 pé, a superfície terá de ser o resultado de 1 vezes 2 pés. Sim, se no caso um quadrado tem 2 aqui e 1 aqui, você sabe que a área desse quadrado é 2 vezes 1, né? Isso aí é coisa simples que ele está falando. Mas esse quadrado mede também 2 pés. Portanto, a superfície não é igual a 2 vezes. Não é, portanto, a superfície não é igual a 2 vezes 2 pés. Aí o escravo responde: a superfície, por conseguinte, mede 2 vezes 2 pés. E o escravo responde: sim, responde sim. Então, veja que isso pode parecer simples, né? Mas o que o Sócrates, no caso, o personagem Sócrates, nesse caso, ele correu um risco tremendo, porque ele chamou um escravo que poderia não saber de nada para demonstrar que o escravo sabia calcular a área de um quadrado, né? E ele demonstra isso
através de perguntas sucessivas, né? Fica fazendo perguntas para o aluno para mostrar que o aluno, que o escravo, no caso, não é um ignorante sobre o assunto, né? Eu gosto de contar essa história porque muitas práticas pedagógicas ainda são conectadas a esse método da maiêutica, né? O professor, uma das dicas que eles dão quando a gente está dando aula, né, é que a gente sempre tente despertar o aluno, tente aproveitar ao máximo as coisas que o aluno sabe. Então a gente fica, em geral, fazendo perguntas assim como essas que o Sócrates estava fazendo para o seu para o escravo do Mênon, no caso, né? E revelar que aquela pessoa, que o aluno, no caso, ele não é um ignorante completo sobre as coisas e que as experiências dele são válidas no aprendizado, né? Isso até hoje é uma coisa muito reconhecida no método, na prática de ensino, a gente pode dizer. Isso aqui, pessoal, vocês podem ver que a teoria da rememoração ou da reminiscência, ela, mais uma vez, ela ignora o conhecimento empírico, né? Isso aqui é muito interessante. Veja que o Sócrates, quando ele estava tentando ensinar o escravo sobre geometria, ele não ficou apelando para as coisas que o conhecimento que o escravo, no caso, tinha sobre determinadas coisas. Não, ele foi apelando para coisas, no caso, que o escravo lembrava, né? E não dependia tanto dos sentidos. Ah, alguém me falou sobre isso, ou eu já vi um quadrado e o quadrado faz isso mesmo. Não é isso, disso que se trata. Essa tentativa, no caso platônica da reminiscência, né, é uma maneira dele tentar pular esse conhecimento que é empírico. Mas é claro que, dentre os racionalistas, né, um dos maiores racionalistas que a gente tem no caso, Descartes. Descartes, a gente pode dizer assim, que foi um dos racionalistas mais claros que a gente teve, né? Descartes, nesse livro aqui, que eu estou mostrando para vocês, Meditações da Filosofia Primeira, alguns livros são traduzidos como Meditações Metafísicas, né? Descartes, ele está atrás de verdades que ele chama de clara e distinta. Então, verdades que, no caso, são óbvias, coisas que todo mundo, na hora que olha e entende, sabe que aquilo é verdade de fato. Bom, e nessas investigações, Descartes, ele é muito direto em afirmar que as coisas que ele vê e tudo mais, apesar de satisfazer os critérios de clareza e distinção, elas podem ser assim, elas podem ser colocadas em questão em qualquer momento, né? Por esses motivos. Olha, o conhecimento empírico, aliás, o conhecimento que ele tinha até então, né? Vou colocar aqui as ideias que Descartes tinha até então, elas eram. Um segundo. Elas tinham o seguinte problema, olha. Eram derivadas dos sentidos. Sentidos. Ou então eram coisas que ele tinha escutado, eram coisas que ele tinha visto, ou que ele tinha tocado. E para ele, essas verdades que eram derivadas dos sentidos
elas já tinham enganado ele. Eu vou ler aqui um trecho para vocês, né? Ele fala aqui na página 23 desse livro, né? Com efeito, tudo que admiti até agora como que há de mais verdadeiro, eu recebi dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, notei que os sentidos às vezes enganam e é prudente nunca confiar nos que, seja alguma vez, nos enganaram. E pensem vocês, na experiência de vocês. Vocês nunca tiveram, em algum momento, visto alguma coisa, achado que tinha visto alguma coisa, e quando foi ver mais de perto era outra coisa? Ou pensaram ter escutado uma palavra, alguém te chamando, e no fim não era uma pessoa te chamando, ou a palavra que vocês tinham escutado era totalmente diferente? É disso que o Descartes está falando. Alguma vez ele se sentiu enganado pelos sentidos, então, na busca de uma verdade, digamos, uma verdade clara e distinta, que ninguém pode duvidar, o que ele fala é que se a origem é os sentidos, eu não posso ter certeza absoluta que eu posso confiar nessas verdades que vieram dos sentidos. Ele é muito rigoroso. Sem dúvida, ele é muito rigoroso. Mas quando você quer ter uma certeza e você não quer ter dúvida alguma das coisas, você tem que ser rigoroso dessa maneira, né? Ele coloca, ó, para isso não será necessário mostrar que todas as coisas que vieram dos sentidos são falsas, mas porque a razão já me persuade que é preciso coibir o assentimento de modo não menos cuidadoso, tantas coisas que não são de todos certas ou fora de dúvida, quanto as que são manifestamente falsas. Bastará que encontre em cada uma alguma razão para duvidar que rejeite todas. E ele encontra, por esse motivo, né, que os sentidos já o enganaram, um motivo para rejeitar um tipo de ideia, que é a ideia que vem dos sentidos. Então ele rejeita todas. Ele não quer nenhuma sombra de dúvidas, né? Da mesma maneira, ele considera que uma evidência de que nossos sentidos são fáceis de enganar, né? Isso aqui é um tema filosófico tremendo, né? É como que nós somos enganados. Vou colocar aqui como se fosse um exemplo. Né? Exemplo, como nós somos enganados nos sonhos. Eu acredito que todos vocês já tiveram um sonho que parecia ser real. Sonho, sei lá, tão real, mas tão real que parecia verdade. Essas coisas intrigam os filósofos, né? Como que você teve a experiência de alguma coisa enquanto você dormia e aquela coisa parecia tão fidedigna, né? Parecia tão real que te enganou. Isso é um problema. E algumas pessoas dizem, né? Existem investigações filosóficas sobre isso, e muitos filmes retratam isso, né? Como David Lynch, o próprio filme Matrix, né? Que a gente está vivendo um grande sonho. Isso é possível? Existe uma possibilidade, ainda que seja extremamente pequena, né? Existe uma possibilidade de que tudo que a gente está vivendo nesse exato momento é um sonho. A gente já foi enganado, a gente é enganado de vez em quando a gente está dormindo e tem um sonho muito real. E Descartes, no caso, ele fica muito intrigado com essa semelhança, né? Como que isso pode acontecer e como que ele pode ser enganado. Isso é um problema dos sentidos, né? Como método de investigação, né? Isso que a gente está descrevendo aqui, né? Para o Sócrates é o que a gente chama de dúvida metódica. Dúvida metódica cartesiana. Ele pressupõe que existe um gênio maligno
Isso aqui é curioso. É uma questão de método. Muito, na época do Descartes, era muito comum os religiosos, principalmente, falarem assim: não, tudo bem, a gente tem problemas para conhecer, os sentidos são problemáticos, mas Deus garante para a gente o conhecimento verdadeiro, né? E Sócrates ele achava que essa pressuposição enfraquecia a investigação dele. Então ele, para contrariar, ele faz a pressuposição que existe um gênio maligno que está toda hora tentando enganar a gente utilizando os sentidos, né? Tem algumas histórias bíblicas, inclusive, que retratam um pouco isso, né? Quando Jesus jejuou no deserto e ele foi enganado e tudo mais, o diabo colocou uma tentação para ele. Bom, isso tudo inspira um pouco a ideia de Descartes sobre esse gênio maligno, ou seja, esse gênio que fica tentando enganar a gente pelos sentidos. Bom, veja, com todos esses problemas aqui, Sócrates passa a investigar o que ele consegue, o que ele pode ter de certo, quais as verdades que ele consegue alcançar, veja, ignorando completamente os sentidos. Porque os sentidos, pessoal, eles não conseguem dar uma verdade correta, uma verdade certa, algo que não pode ser dubitado. Bom, a primeira verdade que Descartes, perdão, encontra é que ele duvida. Veja, duvidar, duvidar é um pensamento. O pensamento é a única coisa que o Descartes não consegue duvidar. Ele não consegue duvidar que ele mesmo pensa. Por quê? Porque se ele duvidar do pensamento, do pensamento, bom, isso aqui é um pensamento, né? Se ele duvida do pensamento, então ele pensa. Existe hoje até o que a gente chama, é baseado nessa ideia do Descartes, né? Que nós não podemos duvidar dos nossos pensamentos. Isso é uma regra que não existe dúvida. Você pode estar até enganado sobre certas coisas em relação à realidade, mas que você sente alguma coisa e que você pensa alguma coisa, desse tipo, do sentimento em si, das coisas que acontecem dentro de você, e isso você não pode negar. Existe como se fosse uma espécie de ideia muito sólida ligada à filosofia da mente, né? Então, duvidar é um pensamento. E esse pensamento, né, ele não pode ser questionado, porque questionar o pensamento é também um pensamento. Então, a primeira verdade cartesiana é eu penso. Disso eu não tenho dúvidas. Disso Descartes não tem dúvida. Vocês conseguiram entender qual é o tipo de raciocínio? Veja, para você saber que você pensa, você não precisa de recorrer ao mundo exterior, né? Pode ser que esse corpo que você está sentindo aqui, né, ele não exista. Pode ser. Mas que você pensa, disso você não pode duvidar. Isso é impossível duvidar sem entrar em contradição. Não tem como. A segunda verdade, que não apela para os sentidos, viu, pessoal? Muito importante isso daqui. Deixa eu ver aqui. Descartes explica esse raciocínio de maneira muito curiosa. Veja. Mas até onde sei, há algo diverso de todas as coisas cujo senso acaba
acabo de fazer e a respeito de que não haveria mais a íntima ocasião de duvidar. Mas há algum Deus, de qualquer que seja o nome que eu chame, que tenha posto em mim esses mesmos pensamentos? Por que, na verdade, supô-lo, quando talvez eu mesmo possa ser o autor dos meus pensamentos? Não sou, portanto, eu pelo menos algo? Já me neguei após de todos os sentidos, ele nega os sentidos, e de todo o corpo. Hesito, entretanto, pois, que resulta disso. Acaso estou atado assim ao corpo e aos sentidos que sem eles não posso ser? Já me persuadi que não há no mundo totalmente nada, nenhum céu, nenhuma terra, nenhuma mente, nenhum corpo. Portanto, não me persuadi que eu também não era, aí vem a segunda verdade. Ao contrário, eu certamente era, se me persuadi de algo ou se pensei algo. Veja, aqui está o ponto do penso logo existo, né? De sorte que, depois de ponderar e examinar cuidadosamente todas as coisas, é preciso estabelecer finalmente que este enunciado eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeiro todas as vezes que é por mim proferido ou concebido na mente. Então, a segunda verdade, ele vem do fato de que eu penso. Logo, se eu penso, então eu existo. Veja que o pensamento, ele vem antes da existência. Muito curioso, né? Então, se eu penso, eu sei que eu existo. Essa é a segunda verdade que não precisa dos sentidos. Veja que ele não apela para o fato de que, se eu te pergunto se você existe, a maioria das pessoas, já fiz essa pergunta para alguns alunos, e eles falam, bom, mas olha aqui, olha, eu estou me vendo aqui, e isso aqui, então é verdade. Bom, mas só o Descartes, ele não quer esse tipo de verdade. Porque ele falou logo no início da investigação dele, né, que é racionalista, que os sentidos dele às vezes enganam. Então ele poderia estar enganado, inclusive, sobre as coisas que ele está vendo, ele mesmo, né, o seu corpo. Então ele nega isso, mas mesmo assim ele é capaz de deduzir que ele existe pelo fato de que ele pensa. Veja, pessoal, isso aqui pode parecer bobagem, pode parecer assim um exercício, uma brincadeira de criança, mas a investigação do Descartes é uma investigação muito séria. É um desafio que ele colocou para ele mesmo, com base nas discussões, e que ele tentou provar da maneira que ele sabia. A terceira verdade que ele consegue provar é que Deus existe. Isso aqui é um argumento que até hoje é muito usado para a existência de Deus, né? Eu gosto de fazer esse argumento presencialmente. Mas Descartes faz da seguinte maneira: olha, tem pensamentos internos, no caso, essa dúvida, né? Exemplo, duvidar. Duvidar é um pensamento, mas ele é interno. E tem os pensamentos externos. Esses pensamentos, eles são causados por uma coisa fora do nosso corpo. Coisas fora da mente. Então, por exemplo, se eu tenho uma ideia dessa caneta, um pensamento sobre essa caneta aqui, vocês estão vendo aqui na câmera, se eu tenho um pensamento sobre essa caneta, é porque eu estou vendo um objeto caneta que existe fora de mim
me causou esse sentimento. Veja, esse objeto eu posso ter até muitos erros em relação sobre esse objeto, né? Pode ser até que em algum sentido esse objeto não seja exatamente o que eu estou pensando, né? Eu tenho uma. Se você me pedir para eu descrever depois que eu guardei essa caneta aqui, eu posso falar, ela tem mais ou menos 15 centímetros, ela pesa 10 gramas e tem pouca tinta, e daí na hora que eu vou verificar, tá tudo errado. Pode ser que sim. Não é uma descrição perfeita, né? Mas eu não tenho dúvidas de que qualquer coisa que exista dentro da minha cabeça, eu vi, né? Quando a gente está falando desses pensamentos externos, né? Alguma coisa causou esse pensamento em mim. Pode ser, existem ideias, né? Por exemplo, a gente pode falar em uma montanha de ouro. Ninguém viu aqui uma montanha de ouro, né? Mas a gente já viu uma montanha e já viu ouro, então a gente junta as duas ideias e pensa em uma montanha de ouro. A gente sabe que essas coisas foram causadas. Existe um princípio que a gente costuma falar até hoje na filosofia da mente, é que em relação a esses pensamentos externos, o nosso pensamento, vamos colocar aqui, a nossa ideia da coisa, ideia da coisa é menos perfeito que a coisa. Veja, por mais, por mais tempo que eu gaste visualizando essa caneta aqui, na hora que eu penso nessa caneta, algumas coisas vão ficar de fora, alguns detalhes. Porque essa é a qualidade do nosso pensamento. A gente não consegue captar tudo que existe sobre essa caneta. Vocês concordam comigo? Sim. Então, isso é um princípio. As coisas que existem na nossa cabeça, elas são menos perfeitas que a coisa que existe na realidade. Essa é a primeira premissa do raciocínio. A segunda premissa é que nós somos capazes de pensar em Deus, certo? Sim. Nós pensamos em Deus. Logo, se nós somos capazes de pensar em Deus, a gente pode pensar dessa maneira, ó. E esse Deus, ele é perfeito, correto? Perfeito no sentido forte da palavra, né? Ele não tem defeitos. A gente é capaz de pensar nisso, não é? Sim. Ele é perfeito. Bom, se ele é perfeito, aí tem esse esse princípio, partindo do princípio de que as coisas que existem, veja, essa conclusão aqui não é fácil, viu, pessoal? Partindo do princípio de que as coisas que existem na nossa cabeça, elas são menos perfeitas que as coisas que existem na realidade, e nós somos capazes de pensar em um Deus perfeito, então a conclusão é que Deus tem que existir. Por que, que Deus tem que existir? Veja, porque não é possível, essa parte desse raciocínio é difícil. Não é possível que nós tenhamos uma coisa na nossa cabeça que é mais perfeita do que uma coisa que existe na realidade. Eu falei para vocês, não tem como eu pensar com mais detalhes essa caneta do que essa caneta de fato tem detalhes, né? Tem aqui as características do quanto eu ruí isso aqui eu não consigo pensar isso. Então eu sei que, seja lá qual for a ideia que eu tenho dessa caneta,
a caneta que existe, a real, ela é mais perfeita. Mas quando eu penso em Deus, Deus é totalmente perfeito, ele é livre de defeitos. Vamos colocar aqui, livre de defeitos. Se esse pensamento que eu tenho de Deus, ele existe, e ele é perfeito, então ele só pode ter sido causado por uma coisa também perfeita. Porque não é possível que algo perfeito exista na minha mente e algo imperfeito ou que não exista exista na realidade. Existe também aqui, desculpa, tem uma premissa extra bem aqui, que fala o seguinte. Terceiro. Existir é melhor que não existir. Logo, se o seu pensamento sobre um Deus perfeito existe, e existir é melhor do que não existir, então não é possível que o seu pensamento seja mais perfeito do que o Deus que existe na realidade. Você está entendendo? Então Deus tem que existir. Vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio? Essa é a terceira verdade que o Descartes consegue provar sem qualquer apelo para o empírico, né? Digamos, Descartes não viu Deus, né? Tudo que ele pegou são ideias. Digamos, o fato de que ele consegue pensar em um Deus perfeito, que existir é melhor do que não existir, e que as coisas que existem na nossa ideia, elas são menos perfeitas que as coisas que existem na realidade, ele conclui que Deus tem que existir. Essa é a terceira verdade. Por que eu gosto de passar? Se vocês tiverem dúvidas, podem falar, viu? Por que eu gosto de passar essa jornada do Descartes na busca de uma verdade, né? Porque são uma série de verdades, no caso, três verdades, que não dependem dos sentidos. Nada aqui que ele falou dos sentidos. E no fim das contas, essa é uma característica básica de todo pensamento que a gente chama de racionalista. O racionalista, ele tem dúvidas muito fortes, né? Ele pega essa parte do ceticismo de uma maneira muito forte para negar tudo que vem dos sentidos. Então, a diferença entre os racionalistas e os céticos, né, que a gente aprendeu na aula passada, é que os racionalistas eles acham que a origem de todos os problemas dos nossos conhecimentos são os sentidos. Então, o que eles fazem? Eles ignoram tudo que vem dos sentidos e tentam buscar apenas o uso da razão. Descartes é um racionalista por natureza, um dos mais famosos dos racionalistas, e exemplifica muito bem isso, né? Ele consegue, no caso, nessa investigação, três verdades, tem mais algumas verdades, na verdade, mas essas são as três primeiras verdades, o eu penso, eu existo, e a terceira verdade que eu passei para vocês, Deus existe, né? Tudo isso sem recorrer aos sentidos. Vocês conseguiram entender, pessoal, a, a base ou a ideia geral do racionalismo? É interessante, é importante. Ficou alguma dúvida? Pessoal? Sim, professor, entendendo. Tudo bem. Se depois vocês quiserem revisitar o raciocínio sobre a existência de Deus é um raciocínio um pouco difícil, é verdade. Ele não é um raciocínio 100% original do Descartes, né? É muito semelhante ao que a gente chama de argumento ontológico.
para a existência de Deus de Santo Anselmo. Mas a versão do Descartes ela é mais centrada na questão do pensamento, mas é semelhante à estrutura. Então é isso, pessoal. Se surgir alguma dúvida depois assistindo a aula, e quem está assistindo a gravação pode fazer a dúvida no grupo, me perguntar pessoalmente, ok? Bom descanso para vocês, e eu pretendo colocar